Amém, Jesus. Pai do Senhor, mais uma vez a todos, que Deus continue vos abençoando em nome de Jesus. Eu quero trazer para a nossa meditação nesse momento, nessa manhã, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero convidar você a adorar o Senhor, a adorar, a glorificar a esse Deus vivo nessa manhã. E quero trazer para a nossa meditação uma passagem muito conhecida pela Igreja do Senhor, que se encontra no capítulo 6 do profeta messiânico, profeta Isaías. Louvado seja o nome do Senhor. E diz assim a palavra do Senhor: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar como tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disse: ouve a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouves de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, endurece os ouvidos e fecha-lhes os olhos. Não venham ele a ver com os olhos, e a ouvir com os ouvidos, e a entender com seu coração, e a converter-se e a ser sarado. Então disse eu: até quando, Senhor? E respondeu: até que se assolem as cidades e fiquem sem habitantes, e nas casas não fique morador, e a terra seja assolada de todo, e o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda a 10ª parte dela ficar, tornará a ser pastada, como o carvalho e como a azinheira, que depois de se desfolharem ainda ficarão firmes. Assim a santa semente será a firmeza dela. Louvado seja o nome do Senhor nessa manhã. Glória a Deus. Eu fiz propositalmente o título desse capítulo 6 de Isaías. Diz assim: Isaías é escolhido e consagrado para profeta. E nessa manhã eu quero dizer para você: louvado seja o nome do Senhor. Você é escolhido de Deus. Você é consagrado a Deus. Você é escolhida de Deus. Você é consagrada a Deus. Deus te constituiu. Aleluia! Glória a Deus. Deus te chamou. Há um chamado da tua vida, que Deus há muito tempo está te chamando para mais perto dele, mas você tem resistido. Mas nessa manhã, com essa palavra, através dessa palavra, eu te convido a adorar a Deus na beleza da sua santidade, a declarar que Ele é santo, 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 o Senhor dos exércitos, aquele que te chama, aquele que te conhece, aquele que te formou, aquele que te criou. Louvado seja o nome do Senhor. E que muitas vezes você pensa em seguir o caminho, pensa em seguir a vontade de Deus, mas outras coisas impedem a tua caminhada, e você sempre tem sido barrada, sempre tem sido barrado e não consegue avançar. Louvado seja o nome do Senhor.
mas é porque você não está se permitindo viver a vontade de Deus. Não está se permitindo ouvir a voz de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O profeta Isaías disse: eu vou perecer. Todos nós somos pecadores. Se dependesse de nós mesmos, nós estaríamos aniquilados. Mas quando, louvado seja o nome do Senhor, reconhecemos o nosso pecado, reconhecemos que cada vez que buscamos a conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, reconhecemos que somos imundos. Cada vez que nós conhecemos mais de Deus, reconhecemos mais ainda a nossa imundícia, o nosso pecado. E que verdadeiramente a graça, não é a graça só que tem graça na palavra que a gente lê, e que muitas vezes a gente passa na leitura por essa palavra, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, mas não entendemos o sentido dela. Louvado seja o nome do Senhor. O sentido dessa palavra vai muito mais além do nome. Vai muito mais além do nome. E se nós pudermos vivenciar e entender o sentido dessa palavra, pela graça que sois salvos. É quando ninguém dá nada por você, quando ninguém vê algo bom em você, e que você tem uma dívida eterna, e que por mais que você mesmo quisesse pagar, não conseguiria, que ninguém teria condição de pagar, e mesmo que quisesse, nem querem. Mas veio porque ele desceu do céu, único, sem pecado, sem mancha, sem mácula, e disse: ei, eu pago o preço. Mesmo o inimigo dizendo: ei, louvado seja o nome do Senhor, tu vai pagar o preço por ela? Ela daqui a pouco vai estar falando palavras que não te agradam, vai estar brigando com o marido, xingando ele. Ei, ele vai estar mentindo para a esposa. Ei, ele vai estar bebendo. Ela vai estar se prostituindo. E ele começa a acusar. O inimigo, ele vem para matar, roubar e destruir. Mas mesmo em meio a tantos motivos, Jesus disse: mas é esse meu filho que eu quero. É essa minha filha que eu quero. Eu pago o preço. E o inimigo diz: mas você não está entendendo. Você não está entendendo o que eles vão fazer com você. Você não está entendendo que eles vão te trair. Você não está entendendo que eles vão te torturar, que eles vão blasfemar. Você não está entendendo que eles não vão guardar a tua palavra, que eles não vão ser fiéis, que eles vão se desviar. Você não está entendendo. E o Senhor Jesus diz: mas é esse meu filho, essa minha filha que eu quero. Eu pago o preço, eu pago a conta, eu vou pagar, eu vou pagar. Louvado seja o nome do Senhor. Você está entendendo que Deus, o Senhor Jesus pagou por você, e você está perdendo tempo com tanta coisa fútil. Você está entendendo o preço que o nosso Senhor pagou, que o nosso Senhor pagou. Foi como ovelha muda para o matadouro, sofreu a morte de cruz e levou sobre si as nossas enfermidades, os nossos pecados. Não é só o pecado e as enfermidades de nós que estamos vivos, mas também das gerações passadas, como também das gerações futuras. Ele pagou todo o preço. E mesmo o inimigo dizendo: tu está escolhendo a pior parte, porque eles não vão ser fiéis a ti. Mas assim como o Senhor Jesus, quando estava sendo preso, que tinha anunciado ao apóstolo Pedro que ele iria negá-lo, antes que o galo cantasse, ele iria negá-lo 3 vezes. E quando a consciência do apóstolo do apóstolo Pedro caiu em si, o Senhor Jesus olhou com olhar de misericórdia
e que o apóstolo Pedro saiu desesperado, porque ele era um homem que dizia que não iria negar o Senhor, se fosse preciso até morreria. Mas o Senhor Jesus olhou com um olhar de misericórdia, e nessa manhã o Senhor olha com um olhar de misericórdia sobre nós. Porque essa graça, irmãos, por ela que somos salvos. Mas se nós não abrirmos o nosso coração para o Senhor Jesus entrar e fazer morada, não adianta só ele entrar. Muitas vezes as pessoas, entreguei a vida ao Senhor, mas minha vida está do mesmo jeito. Mas se entregou a vida, convidou Jesus para entrar, mas logo em seguida não deixou que ele fizesse morada. E vivem situações na sua vida, que não se firmaram ainda na sua fé. Que quando passa um momento de adversidade, que quando passa um momento difícil, a primeira coisa que faz é negar o Senhor. Negar? Mas eu não digo isso não. Quem precisa dizer? É pelos frutos, pelas palavras que são ditas, pelas coisas que são feitas. Negamos ao Senhor todos os dias. E não temos essa consciência. E vivemos construindo um castelo de areia. Às vezes corremos tanto, trabalhamos tanto, queremos algo, almejamos planos, projetos para a nossa vida. E assim, quando vem a tempestade, logo cai. Porque não está firmado na rocha. Porque não está firmada na rocha. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando reconhecemos o nosso pecado, louvado seja o nome do Senhor. O profeta Isaías, ele disse: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. A Bíblia diz que o coração fala, que a boca fala do coração está cheio. Ele estava reconhecendo o seu pecado, mas naquele momento a misericórdia de Deus enviou um serafim com a brasa viva que lhe tocou a boca. Louvado seja o nome do Senhor. E disse: a tua iniquidade foi tirada. Porque quando nós recebemos Jesus, quando nós abrimos nosso coração, ele faz como aquela entrada do templo, como o homem entrou e tirou os cambistas, o que vendiam, aqueles que negociavam. Há tantas negociações, tanta coisa no nosso coração que não agrada a Deus, mas ele quer entrar e tirar. Ele quer limpar o templo do Senhor. Você é templo do Senhor. Você é morada do Senhor. Você é consagrado, consagrada ao Senhor. Escolhido por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E nessa manhã Ele nos convida a ouvir a sua voz. Ele te chama. Ele te chama. A quem há de ir por nós? A quem enviarei? Foi Deus que te enviou, foi Deus que te separou para fazer a diferença na tua casa, para teu esposo, para tua esposa, para teus filhos, para os teus pais, no local de trabalho, no meio das amizades, na escola, na faculdade, onde quer que esteja. Mas quando as situações têm acontecido, temos negado ao Senhor. E não temos tomado posição, a posição que Deus nos chamou. Deus te chamou para ser, louvado seja o nome do Senhor, boca do Senhor, para ser sal, para ser luz. E para glorificá-lo, independente de qualquer coisa. Independente se está chovendo, ou se está fazendo sol, ou se está passando pela seca, ou se está no deserto, ou se está no vale, ou está na bênção, ou está na promessa. Deus te convida a adorá-lo. Santo, santo, santo ao Senhor, aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Santidade essa aqui, louvado seja o nome do Senhor. Nem os anjos olhavam,
nem os anjos, porque com duas asas, aleluia, cobriam o rosto, com duas cobriam os pés e com duas voavam. E diziam: Santo, Santo, Santo. Você pode dizer nessa manhã, você pode glorificar nessa manhã: Santo, 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 aleluia. Glorifica o Senhor nessa manhã, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Receba renovo nessa manhã, porque o Senhor está te tocando para despertar desse sono, para se atentar à sua vontade. Receba renovo, receba o abraço do Espírito Santo, receba a direção do Espírito Santo. O Senhor quer algo para a tua vida, que não é o que você está escolhendo. Se atente à vontade de Deus. Aleluia, aleluia, glória, glória a Deus, aleluia, glória, louvado seja o nome do Senhor. Graças te damos, Senhor, por essa palavra, por essa manhã, por esse momento, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Pai do Senhor, mais uma vez a todos, que Deus continue vos abençoando em nome de Jesus.